Olha quem chegou. Eu tô rouco. Tô rouco, mas não é... Quer dizer, é emoção, é também, mas é porque eu tô resfriado mesmo, tá bom, gente? Mas olha só, chegou a plaquinha. A plaquinha tá ali, tá pendurada no lugar onde estava reservado para ela. Mas vamos pro nosso vídeo de hoje, porque hoje eu quero falar muito com vocês aqui sobre bebês pequenos, bebês de 1 ano de idade. Aquele momento que tá rolando uma transição ali e muita gente não sabe o que esperar do próprio filho. Inclusive esse vídeo ele vem de uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Já segue lá se você não me segue, mas eu quero muito compartilhar com vocês essa dúvida dessa mãe, beleza? Então vamos direto ao assunto aqui, porque hoje é papum. Boa noite, tudo bem? Ela acertou, boa noite, são mais de meia-noite, então boa noite. Vi seu perfil no Instagram e adorei seu conteúdo. Muito obrigado. Sou mãe de uma menina que hoje tem 1 ano e 3 meses. Ela não tem nenhuma paciência com nada, nem para esperar comida ou água, montar os brinquedos, empilhar os bloquinhos. Ela tem muita força e quando não consegue, grita e joga tudo pro alto. Tentei muitas coisas que eu li na internet, mas nada funcionou. Você teria alguma dica de como que eu posso lidar com ela? Então, baseado nessa pergunta aqui, eu quero dar 3 dicas para vocês aí sobre como é que a gente pode lidar com os bebês pequenos. Então, assim, acho que o primeiro passo é você entender que o seu filho tem 1 ano, ele continua sendo bebê. Então, ele ainda tem muito a se desenvolver. Por isso que eu vou na minha primeira linha aqui, da minha primeira dica que eu posso dar nesse assunto, que é ajuste as suas expectativas. E por que eu estou falando isso? Porque um bebê de 1 ano, ele é exatamente dessa forma que você escreveu aqui. Eu lembro, inclusive, de quando eu recebi a sua pergunta, você, querida mãe, que mandou essa DM para mim aqui no Instagram, eu falei para você assim, olha, eu posso usar a sua pergunta para fazer um vídeo e poder me aprofundar mais nesse tema, e você concordou. E aí, qual foi a primeira coisa que eu adiantei para você? Dei spoiler, né, do meu vídeo. Foi justamente esse lance que a gente precisa ajustar as nossas expectativas, que não tinha absolutamente nada de incomum com a sua filha, porque esses comportamentos são esperados para bebês pequenos mesmo, bebês ali que estão com 1 ano, até mais velhos também, mas enfim, com 1 ano ali você vai ter muito esse tipo de comportamento. Por quê? Porque os nossos filhos começam a ganhar um pouquinho de autonomia, começam a aprender a andar, estão aprendendo a correr, estão aprendendo a falar, então tem muita coisa acontecendo com aquele bebê e vai ser difícil lidar com os sentimentos, principalmente com a frustração. Então aquela coisa daquele bebê que ainda não tem a coordenação motora desenvolvida o suficiente para fazer uma pilha de bloquinhos de madeira, esse bebê vai se frustrar, esse bebê vai querer bater e vai querer jogar tudo pro alto. E essa agressividade, inclusive, ela vem muito desse lugar da criança que não consegue verbalizar o que tá sentindo, não consegue entender o que está sentindo. Então, assim, é normal que os bebês ajam dessa forma. Eu mesmo, olha, a Cora tá aqui, tá com quase 2 anos, mas a Cora, ela continua nessa fase. E aí, o que a gente tem que fazer nessas horas? Lembrar do nosso papel enquanto adultos, enquanto responsáveis pela educação dos nossos filhos. Eu não estou falando que você tem que brigar, botar de castigo, porque nada disso funciona. Mas a gente tem que lembrar que a gente, né, é isso, a gente não é refém de um bebê, muito maquiavélico de 1 ano de idade. Não, se a Cora vem, por exemplo, tentar me bater porque ela está frustrada, eu vou conter esse movimento. Vou falar, opa, filha, eu não vou deixar você bater no papai. Eu sei que você está muito brava, eu sei disso. A gente pode respirar, a gente pode passear, fazer alguma outra coisa, vamos lá fora, mas o papai não vai deixar você bater em mim, tá bom? E a gente vai repetindo isso ao longo dos dias e isso vai sedimentando dentro da cabecinha dos nossos filhos, de entender que, olha, não é dessa forma, mas existem outras formas. E mesmo quando eu perco o controle, caramba, tem o meu pai ali, tem a minha mãe ali, que sabem que está difícil para mim e vão tentar me dar o contorno, o limite que eu preciso para poder me regular emocionalmente também. E tem uma outra questão também que a gente precisa lembrar do nosso alinhamento de expectativas aqui, né? Que o tempo para a criança, ele funciona de uma forma completamente diferente do que dos adultos. Para mim, 5 minutos não é nada. Passa assim, ó. Para um bebê de 1 ano, 5 minutos é nunca mais, sabe? Então, assim, essa é a discrepância da percepção de tempo para um bebê de 1 ano. É muita coisa. 5 minutos é uma eternidade para aquela criança. E para a gente, não é nada. Então, assim, lembrar que nesses ajustes de expectativas a gente vai ter esse tipo de conflito,
porque a criança não vai entender. E a mesma coisa, por exemplo, se você vai sair, depois você volta, tem muita criança nessa fase, muito bebê nessa fase, que não consegue entender que você vai voltar de verdade. É como se aquela pessoa simplesmente deixasse de existir. Então vamos lembrar de ajustar a expectativa nesse ponto, tá bom? A segunda dica, ela é um pouco mais prática. É o seguinte: bebês pequenos, não só bebês pequenos, mas de uma forma geral, os filhos, eles brincam, perdem interesse. Isso para um bebê pequeno é muito mais importante, porque a dificuldade que eles têm de travar o foco da atenção deles para, né, alguma atividade específica é muito pequeno. Isso está em desenvolvimento também. Então eles não vão conseguir passar horas brincando com a mesma coisa, minutos inclusive, horas eu sei que não vai, mas minutos não vai ficar muito pouquinho, já vai encher, vai querer partir para outra. Então a minha segunda dica está justamente no rodízio dos brinquedos. O que isso significa? Significa que você pode separar cestos, sacolas de brinquedos que não necessariamente vão estar sempre disponíveis para o seu filho ou para sua filha. São aqueles brinquedos que vão, aquele saquinho ali que vai estar guardado dentro do seu armário. O seu filho não vai nem lembrar daquilo dali. E podem ser brinquedos, inclusive, que ele já brincou. Você não tem que comprar brinquedo novo para fazer isso não, tá? Pega as coisas que ele já brincou, que ele hoje não se interessa tanto, guarda aquilo tudo e vamos fazer rodízios. Por que isso é importante? Porque a criança esquece. E ela gosta da novidade, ela gosta da coisa nova. Então, quando a gente tá vendo que a criança tá muito, sabe, não tá dando muita bola para os brinquedos que tem na sala, que tem nos quartos, é o sinal para você pegar aquilo tudo, recolher e trazer um novo cesto de brinquedos que não é tão novo assim, porque ele foi reaproveitado da última vez que o bebê encheu a paciência daqueles brinquedos. Então fazer esse rodízio no dia a dia, para situações específicas, sei lá, pode ter, por exemplo, um kit para a cozinha. E aí que podem ter brinquedos, mas também podem ter colheres de pau que você não usa mais, panelas que você não usa mais. E esse kit, ele vai estar ali para te ajudar, porque vai ser uma novidade, e vai ser uma novidade que vai ser só quando você estiver na cozinha, sabe? Então tem como a gente fazer esse tipo de construção, e isso ajuda demais, demais, demais no dia a dia, tá bom? E o meu terceiro ponto aqui é fazer com que vocês entendam que redirecionamento de atenção para bebês pequenos, para crianças pequenas, é muito importante. Eu estou dando dicas aqui dentro da disciplina positiva, focando ali em crianças pequenas, né, em bebezinhos. Quando a gente tem crianças maiores, 3 anos, 2 anos, a história já é um pouco diferente, tá bom? Mas quando a gente está falando de um bebê pequeno, redirecionar a atenção é a melhor coisa que tem, tá bom? Por quê? Porque às vezes aquela criança, ela tá, sabe, em outra vibração, ela não quer mais saber daquele brinquedo, está sendo muito estimulada no lugar onde ela está ocupando ali naquele momento, e a gente chamar aquela criança para: olha, filho, vamos lá fora, vamos ali na varanda ver o que está acontecendo, vamos ver o cachorro, onde é que ele está, vamos procurar. Então, essas coisas que a gente faz para a gente tentar propor atividades novas para a criança e meio que dar aquela redirecionada na atenção, isso ajuda demais. Mas lembrando de novo que isso é para crianças pequenas. A gente não está aqui falando de você fazer com que, sei lá, seu filho está chorando porque está frustrado com alguma coisa, você fala: ai, filho, vamos aqui, vamos aqui. Não. Isso aí é tipo enganar a criança e não fazer ela passar por aquele sentimento. Não é nada disso. É porque às vezes o bebê ele precisa de uma ajuda para ser redirecionado, tá? E não é para fugir de sentimentos e emoções. E sim para você ali no dia a dia, você conseguir dar uma condução melhor para aquela criança, para aquele bebê, e você ter um pouco mais de facilidade na sua rotina do dia a dia. E muito bem, agora por fim eu vou dar uma dica bônus aqui, mas antes, que é uma explicação bônus, vamos dizer assim, mas antes eu quero pedir para você me ajudar a divulgar esse conteúdo, tá bom? Me marca nos stories, manda nos grupos de WhatsApp. Se você está ouvindo isso aqui no podcast, vai lá e me avalia, me dá 5 estrelas, que isso ajuda demais. Se você estiver vendo isso no meu canal, você pode ir lá também me ajudar divulgando, marcando, dando seu joinha, fazendo todo esse negócio, verificando se você está inscrito no meu canal, tá bom? Então vamos nessa, que agora eu vou contar a minha dica bônus. E a minha dica é o seguinte: não existe manual, tá bom? Seu filho, sua filha não estão dentro de uma tabela que foi desenhada e impressa num livro que, sei lá, virou best-seller. Não é sobre isso, tá bom? Seu filho é único, tem a sua própria personalidade. E a personalidade do seu filho pode diferenciar e facilitar ou dificultar determinadas ações da vida. Às vezes, o seu filho tem esse temperamento que começa a aparecer de uma forma mais marcante a partir do primeiro ano, que ele não vai ter paciência mesmo, que ele vai querer derrubar tudo, que ele vai querer quebrar tudo. E tá tudo bem. O que a gente tem que fazer não é mudar completamente a personalidade dos nossos filhos, até porque isso é impossível, né? Então, assim, a gente tem que tirar essa pretensão parental daqui da nossa região, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a gente, sabendo que isso possa ser
um traço de personalidade que a gente pode ajudar aquela criança a se tornar mais flexível em determinados aspectos que a personalidade dela normalmente não deixaria, para que ela tenha uma vida melhor, tá? Então, assim, isso já é uma discussão para um outro episódio. Se você quiser que eu me adentre mais nesse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou falar mais se você quiser. Mas o que eu quero que você entenda aí é que tem questão de tempo, tem questão de desenvolvimento, tem questão de contexto, do ambiente que a criança está inserida. E eu falei sobre tudo isso nas outras dicas anteriores aqui, nas 3 dicas anteriores. Mas também é um fator muito importante levar em consideração a personalidade da criança, porque isso pode mudar tudo. Então, assim, aquele olhar verdadeiro, genuíno, para se conectar, de entender, de conhecer o seu filho a fundo, isso vai fazer toda a diferença nesses momentos mais estressantes, tá bom? Então é isso, minha gente. Se você gostou desse conteúdo, me ajuda a divulgar ele por aí, manda para todo mundo, manda nem que seja para as pessoas verem minha plaquinha, porque, gente, olha minha plaquinha, gente, que coisa bonita! Olha que coisa bonita! Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. E um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.